Fala, meus amigos, aqui é Sodré GB Neto, editor do www.jornaldaciencia.com.br. O nosso jornal fala de microRNA, saúde, ciência, filosofia, religião, criacionismo, evolucionismo, ateísmo. Então a gente faz uma mistura boa lá de assuntos interessantes. Vacinas, né? A gente tem divulgado aí a vacina que é gerada no ovo das aves infectadas, da galinha, codorna, né? Você pode fazer em casa, né? Ajudando a combater o Covid aí, mais uma vacina aí para nos ajudar a combater essa doença. E eu vim aqui falar hoje sobre um tema que eu considero muito interessante, né? O evolucionismo darwinista. O evolucionismo darwinista tem um link muito forte com o esoterismo oriental espírita reencarnacionista. Lá, se você estudar as religiões esotéricas, né, do Oriente Médio, aliás, do mundo oriental, né, Índia, China e tal, eles acreditam lá que as almas se evoluem, né, tanto a alma do homem, do animal, o animal pode virar gente, gente pode virar animal. Então, o evolucionismo darwinista, que se fala que é ciência, ele tem um forte link com a religião esotérica espírita. Tanto é que o cara que fala que ele descobriu, mas tinha outro que já tinha escrito antes dele, o Wallace, de quem Darwin pegou a ideia de seleção natural, porque a ideia estava bem muito mais amadurecida em Wallace que em Darwin. Quem estudou esses livros aí percebe isso. Ele participava de mesa branca, era espírita e tal. Então, essa mistureba genética que existe para tentar fundamentar, né, relações parafiléticas. O que é relações parafiléticas? Relações monofiléticas é quando você tem, por exemplo, um fóssil, mamute, né, paquiderme, na Terra, né, fossilizado, petrificado. E aí você tem os descendentes monofiléticos, né, daquela família ali, entendeu? Daquela super família. Você tem os elefantes, né? E aí você vai ter os ancestrais monofiléticos. Os parafiléticos, eles tentam pular os limites, a cerca, entendeu? Ou seja, eles tentam dizer que a baleia é parente lá do rato, de um bicho qualquer, e aí começa a misturar tudo. E eles falam que a semelhança, né, é uma evidência de ancestralidade comum. Isso é verdade? Muitas vezes é. O darwinismo, nesse ponto, ele tem uma percepção natural muito verdadeira, né? Então, é bem provável que uma planta semelhante a outra em gosto e tal possam ser parentes, né? Inclusive, quando você faz esterquia, né, que é você pega às vezes um tronco de uma árvore, de uma fruta, e tenta enxertar, né, um, uma outra espécie daquela planta naquela, se elas forem parentes, o enxerto costuma dar certo, né? O enxerto só vai dar certo dentro de um certo limite. E também no mundo animal, por exemplo, se você. Eu acho que o gato tem parentesco com o tigre, com o leopardo, com o leão. Eles vão ter realmente cruzamento, vai haver emparelhamento cromossômico no cruzamento deles. Então, essa aparência dos animais, elas podem sim dizer sobre a ancestralidade comum dentro de um limite, né? Por quê? Porque dentro de outros limites você faz o teste, por exemplo,
duas famílias ou superfamílias diferentes, né? Você vai pegar um lobo e cruzar com um felino, não vai dar nada. Por quê? Porque eles são famílias diferentes, descontinuadas. Aí que está o limite da especiação, né? Porque o ancestral fóssil ele foi gerando descendentes, subespécies que foram se variando para se adaptar ao ambiente, né? Então a variação das espécies ocorre de forma monofilética. Agora, de forma parafilética, aí não. Aí, se você pegar, pode acontecer lá um micro-organismo, aquelas coisas assim que não tem muita complexidade, pode acontecer, mas assim, no geral, plantas e animais, você não tem, você tem limite, né? Isso é a cladística. Por isso que tem uma briga danada entre os taxonomistas quando querem fazer classificações parafiléticas. Eles são contra isso. Eles querem fazer as classificações taxonômicas, espécie, gênero, família, monofileticamente. Parafileticamente, eles sabem que é uma dedução, uma extrapolação, e a maioria dos taxonomistas, né, pelo menos os grandes taxonomistas, eles não gostam dessa suruba filogenética parafilética, né, lá atrás, para a classificação dos seres vivos. Né? Tem até a frase, Deus criou, né, as espécies originais das quais descenderam a variação, e o Linneu, né, que é o pai da taxonomia, organizou, né, em gêneros, família e tal. E o Darwin chegou e bagunçou tudo. Chegou e, não, gente, lá atrás todo mundo é parente. Não é. Tanto é que a descontinuidade entre tipos de animais, em geral, família, ela existe tanto hoje e muito mais no registro fóssil, que o registro fóssil é extremamente repetido. É uma ladainha. Então, eu fiz uma publicação científica falando sobre o paradoxo, anomalia, né, da estase morfológica. Por quê? Porque os paradoxos da estase morfológica quer dizer repetição da mesma forma no registro fóssil. Então tem mais de 1000 artigos científicos falando sobre o paradoxo da estase morfológica, que é o grande desafio do darwinismo. Por quê? Porque se esperaria encontrar no registro fóssil muita variedade de espécies, já que evolução é fato, biologicamente falando, não é? A gente concorda, os criacionistas concordam, e as espécies vão se modificar. Então, se elas se modificam, né, você pega uma maçã aí na Argentina e planta no Nordeste para você ver, modifica a forma, né? Então, se pequenas mudanças ambientais geram mudanças nos seres vivos, muito mais haveria de ter mudanças no registro fóssil que se deduz pelo paradigma atual geocronológico paleontológico, se deduz que ele durou milhões e até bilhões de anos, né? Se você considerar a bactéria, 3,5 bilhão de anos. E veio vindo, e depois veio o Fanerozoico, que é as camadas sedimentares que contêm fósseis, Ediacara, Cambriano, aí vem Siluriano, aí vem um monte. E aí cada fóssil que se encontra é considerado uma amostra que está intercalada por milhões de anos. Ora, pombas, bolas, como é que essa amostra intercalada por milhões de anos e ambientes diferentes vai estar na mesma forma se evolução é fato? Né? A minha publicação tocou nessa ferida do darwinismo e falou, olha, é muito mais sensato, parcimonioso, óbvio, você enxergar o registro fóssil com as suas repetições morfológicas, né, como um testemunho do dilúvio bíblico que matou populações. Aí sim você teria repetições morfológicas, porque aí se eu tenho uma catástrofe gigantesca no planeta, eu vou matar diversas populações. Aí o registro fóssil vai estar
como disse, vai estar com repetições morfológicas, repetições das mesmas formas. E essa repetição de mesmas formas, né, chamado de paradoxo da estase morfológica na literatura científica, darwinista, que eles chamam de paradoxo, anomalia, porque eles não sabem explicar, mas o criacionismo explica isso tranquilamente. Por quê? Porque o modelo criacionista também fala que o planeta não tinha esse tanto de ambiente que passou a ter depois da grande catástrofe. Se ele não tinha muito ambiente antes, o que ocorre em termos de evolutivos ou de mudanças na morfologia e mudanças taxonômicas? Não ocorreria muito, ou seja, ficaria a mesma morfologia, né? Entende? Aí, quer dizer, o criacionismo, o modelo de explicação da origem dos animais no modelo criacionismo é muito mais harmonioso com os dados. E tem outro dado interessante que é muito explorado pela turma criacionista do design inteligente, né? A turma criacionista do design inteligente são aqueles pesquisadores que enfatizam aspectos de premeditação, né? Igual, por exemplo, quando a polícia científica, né, vai verificar se houve um crime, né, matar alguém. Aí a polícia científica, quando vai verificar se houve premeditação ou se foi uma morte impulsiva, acidental, ou se houve planejamento, eles têm técnica para detectar se houve premeditação, se foi um crime doloso, né, que aí a pena é maior. Então, por exemplo, se o tiro foi certeiro, bem no coração, se foi tipo no final de semana, feriado, que o pessoal a polícia tá de folga, né? E o cara escolhe datas estratégicas para matar. Então, esses elementos, eles vão trazer coeficiente de informação ao fato, e isso gera uma identificação de que houve planejamento. O mesmo se aplica quando você estuda bioquímica, estuda a célula, estuda DNA, estuda o planeta Terra diferentão dos outros, né? Comecei a fazer geologia na Universidade Federal de Goiás, depois de ter estudado 1 ano e meio com o Dr. Naor Souza lá no NASP, que é o único geólogo que defende o dilúvio. Era o único, né? Agora a gente tem um monte, porque o criacionismo cresceu muito. Eu aprendi em sala de aula que trombadas, que se chamam de acreção, nome bonitinho, trombada de asteroide formaram um planeta cheio de ordem. Então, essa ideia, aquela ideia antiga de geração espontânea, né, que foi refutada por Louis Pasteur, que falou vida só provém da vida, né, estabeleceu a lei da biogênese, uma lei. Né? E o darwinismo tenta quebrar, os ateus tentam quebrar isso aí e falar, não, uma trombada gerou o planeta Gaia, né? Nosso planeta vivo, organizado, né? Bem diferente de todo e qualquer exoplaneta que a gente conhece. Né? O Gonzalez, astrônomo que publicou mais de 88 artigos científicos em astronomia, tem um livro chamado O Planeta Privilegiado. Ele mostra como que o nosso planeta é extremamente diferente, né? Tem um cientista chamado David Kopetji, que trabalhou 14 anos na NASA, que defendeu lá dentro da NASA que o planeta Terra era especial, foi até mandado embora. Está até um processo lá nos Estados Unidos por causa disso, porque foi uma perseguição científica com cunho antirreligioso, ateu, que não permite, às vezes, que perspectivas que harmonizem, né, dados científicos com a religião sejam permitidos na academia. Isso vem lá do Concílio de Trento, quando os jesuítas fizeram um propósito de perseguir a Bíblia dos protestantes.
Aí eles lideravam a educação no mundo e foram permitindo quaisquer ideias que não recomendassem a Bíblia, que detonassem a Bíblia. E aí foi formando, uma das ideias veio o positivismo. O positivismo aceita a metafísica desde que ela não evoque Deus nem a Bíblia. Então, quer dizer, pode ter ideias metafísicas na ciência? Pode, mas se evocar ou se é, 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 for fundamentar a Bíblia, não pode, entende? É o chamado naturalismo metafísico, ou seja, uma contradição de termos, né? Porque metafísico já não é muito natural. Então, o naturalismo metafísico, na verdade, é uma regra epistemológica da ciência só para perseguir a Bíblia protestante, tá certo? Isso vem lá do Concílio de Trento, que durou 18 anos, 1536, acho que ele começou nesse ano. E isso foi uma reação da Igreja Católica contra o luteranismo, né? Eles tentaram matar o Martinho Lutero, né? Inclusive meu filho chama Lutero em homenagem a Martinho Lutero, que foi o cara que libertou a humanidade do Império Romano, que usou e abusou da igreja para estabelecer, dar continuidade ao seu poder, que permanece até hoje, que o Vaticano, aquilo ali, é um poder gigante, né? Ações, dinheiro, imóveis, é uma coisa gigante aquilo ali. Então, meus queridos, maçonaria também, diz que tem um padre jesuíta que ele fala que a maçonaria é um movimento mentiroso, safado, né? Você vê que eles falam que são descendentes dos cavaleiros templários. Mentira! A história não conta nada deles, né? De repente eles apareceram lá nos Estados Unidos. Um padre jesuíta falou que a maçonaria foi uma estratégia dos jesuítas para penetrar no protestantismo, nos países protestantes e governá-los. Então você vai ver isso muito caracterizado. Eu não sei se é verdade, mas eu só estou citando aqui o que eu até gosto dessa hipótese. Padre Riviera, que ele chamava, né? Foi até assassinado, se não me engano. E ele fala que os jesuítas eles davam uma de maçom para poder dizer que foram perseguidos pela Igreja Católica e penetrar no mundo protestante. E maçonaria é uma ordem secreta, né? E eles ficam elegendo presidentes, prefeitos, em tudo quanto é canto, né? E ajudando os comerciantes que são deles, são riquíssimos, né? Mas quem sai dali e conta, eles ameaçam matar filho, matar a família do cara. Por quê? Porque eles são assassinos, né? E eles, além de ser assassinos, né? Lógico que se você é maçom e tal, você não sabe disso, né? Eu te peço para você estudar, né? Porque tem muito maçom que é inocente. Ele acha que está ali salvando o mundo, recebendo uma ajudinha comercial, né? Porque isso atrapalha o comércio. Porque o comércio, o livre comércio, ele gera o mais competente, o que tem preço melhor que ganhe. E essa concorrência ajuda o bom desenvolvimento de todo mundo para competir de forma saudável. Agora, quando você tem cartel, quando você tem máfia, quando você tem maçom, aí, meu amigo, quem vira o grande comerciante é o da curriola deles, do clubinho do bolinha deles. Quem assina contrato para quem não é o mais competente. Quem ganha emprego para ser diretor de hospital não é o mais competente, mas é o da curriola deles. Quem ganha para presidente da república, quem ganha para ser vice, quem ganha para ser prefeito, às vezes não é a pessoa mais competente, é a pessoa que tem o aval da maçonaria. Não todas as vezes, claro, né, mas muitas vezes. E aí a maçonaria fica atrás dos poderosos da terra, né? Você virou delegado e já estão te ligando, não entra para a maçonaria. Você virou um cientista de renome, já estão te ligando. Cientistas já me ligaram
perguntando, Sodré, eu entro nesse negócio ou não? Isso é uma porcaria, isso prejudica o país, isso não beneficia a livre eleição política, nem o livre comércio, e isso vai gerando a incompetência. Os países que aceitam essa desgraça satânica, que inclusive tem muito satanismo envolvido em maçonaria, traz o opróbrio, a vergonha e a pobreza para si mesmo, porque não respeitam a verdade dos fatos, respeitam a conveniência política do grupelho deles, tá certo? E os jesuítas, eles além de darem boas, eles mexem muito no mundo às escondidas, ninguém ouve falar de jesuíta, né? Eles estão lá com outros nomes, com outros caras, fazendo alguma coisa. Mas eles são extremamente poderosos, inteligentíssimos, tá? Eu já conheci uns ex-jesuítas, os caras são fera, falam vários idiomas e tal, mas são safados ou estão a serviço da safadeza, da injustiça, da parcialidade, tá certo? E aí eles bancaram ideias igual o positivismo, naturalismo metafísico de Augusto Comte, que permeiam o pensamento ocidental, ou seja, a ciência e a religião não combina. Combina sim, entendeu? Eu posso citar um trilhão de trabalhos científicos que mostram que ciência e religião andam de mão dada. Tem gente até que fala a verdadeira ciência anda de mão dada com a religião. Né? Igual, por exemplo, você tem o amor que é pregado pela religião, a honestidade, a humildade, tudo isso anda de mão dada com a ciência, com a endorfina, com os critérios éticos, né, do CONEP, que foram desrespeitados lá pelo nazismo e fizeram várias regras, né, de respeito à humanidade na hora de fazer testes clínicos. Então, você tem a ciência e a religião trabalhando muito unidos em vários aspectos. Não em todos, né? Porque ninguém sabe toda a verdade. Então, às vezes, um cientista pensa uma coisa, outro teólogo interpreta outra coisa da Bíblia, aí vai. Sobre esse assunto, lá na Bíblia, lá no hebraico antigo, que era muito pobre em palavras, está lá, produz conforme a sua espécie. Ali pode ser traduzido por tipo básico, espécie na taxonomia, nem Linneu existia, né, gente? Da época, ela queria dizer que cada espécie produz segundo aquele. Isso é verdadeiro, cada tipo de ser vivo, ele se cruza com os parecidos com ele, até hoje. Até hoje você vê aí o cachorro cruzando com o lobo, dentro da família Canidae, né? Dentro de um tipo básico monofilético ancestral. Então eles cruzam. Passou disso, extrapolou disso, não tem cruzamento. Igual eles tentam dizer que porque o homem parece com o macaco, né? A gente tem uma certa semelhança, nós fomos parentes no passado. Essa dedução é válida? É válida, né? Então, se você tem o brócolis parente da couve, então o homem também pode ser parente do macaco. Só que você faz cruzamento do brócolis com a couve e dá descendente. Faz do homem com qualquer macaco, não dá nada. Por quê? Porque o dogma genético tem a genética e a pós-genômica, né? A pós-genética. O dogma genético até 1982 era que um gene produzia uma proteína. Isso caiu quando descobriu o splicing alternativo, que é uma jogada genética que ocorre na célula. E aí descobriu Gerald Crabtree, que devia ter ganhado o Nobel, eu não sei porquê, né? Um cientista fatoroscópio 115, descobridor de que um gene produz mais de uma proteína, tinha que ter ganhado o Nobel. Não sei porque que não ganhou. Né? Politicagem, deve ser. E ele, inclusive, lançou uma tese polêmica agora em Stanford, onde ele é chefe de um laboratório lá. As empresas que ele participa, uma delas aí,
farmacêutica, ela foi vendida para os japoneses por 4,5 bilhão de dólares ano passado. Vocês veem o poder desse cientista, né? Maior que ele, só o James Tour, que é criacionista, né? Fatores, índice Scopus 134. O homem é um monstro, né? É químico sintético. Ele tem lá um trabalho, o James Tour, que ele aplica lá uma química do grafeno. Ele secciona a coluna, a medula espinhal, deixa o ratinho paraplégico, aí aplica o negócio lá, o ratinho, eu acho que em 2 horas ele volta a andar. Meus amigos, o James Tour é forte, já deve estar em fase clínica essa pesquisa. Eu tenho até que ver para uns amigos meus que tem problema, ficaram paraplégico. Eu tenho um amigo, o Marcel, que ele pulou numa piscina, seccionou a medula espinhal deles. Tem que ver se o James Tour tem solução para ele. Mas então, o Crabtree descobriu que um gene produz mais de uma proteína. Hoje a gente sabe que a gente tem 25, 26 mil genes produzindo 1.800.000 proteínas. E o chimpanzé tem 20% de semelhança com a gente só. Ou seja, os genes, na era genética, né? Não agora na era pós-genética, pós-genômica, os genes eram semelhantes do chimpanzé, o chimpanzé era semelhante ao homem, então o pessoal ficava argumentando, não, nós somos parentes, nós somos todos macacos. Só que na ciência mais atualizada, na pós-genômica, que já enxerga os aspectos epigenéticos, enxerga toda a complexidade da célula, e a proteômica, né, que grande parte dos cientistas são analfabetos para proteômica. Eu vou explicar aqui um pouquinho por quê. Na proteômica, o que acontece? 20% do gene do chimpanzé é semelhante ao nosso. 1.400.000 é diferente. Só tem 400.000 proteína semelhante. 1.400.000 é diferente. Ou seja, comportamento genético do chimpanzé com do homem não tem quase nenhuma semelhança. Né? Uma banana deve ter mais semelhança, nós somos mais parentes de uma banana do que de um chimpanzé, às vezes. Tem que olhar a proteômica da banana. Tem um peixinho chamado zebrafish, aquele paulistinha pequenininho, 75% da proteína dele é semelhante à nossa. Tanto é que o cientista, para fazer teste pré-clínico de medicamento, prefere 1.000.000 de vezes o peixinho zebrafish, porque o metabolismo dele é muito mais semelhante ao homem do que o chimpanzé, do que o rato, do que, entendeu? Então, assim, tá mais fácil a gente ser parente do zebrafish do que do chimpanzé. Mas não tem semelhança morfológica nenhuma, né? Então, aí, um critério vai pro beleléu. Então, gente, e isso é muito importante ser citado no contexto de saúde. Por quê? Porque com a proteômica a gente descobriu, por exemplo, que as plantas, elas têm milhares de princípios ativos. Enquanto você tem um remédio de farmácia, um princípio ativo, que é mais fácil de testar, de isolar, da pesquisa científica acontecer, na planta você tem milhares de princípios ativos. Por que eu cito isso? Porque essa indústria farmacêutica safada, sem vergonha, picareta, substituiu todas as plantas medicinais por remédios sintéticos patenteáveis para eles ganhar dinheiro. Por isso que na farmácia, na prateleira, só vai ter remédio sintético, químico, tóxico, que tem um monte de efeito colateral. Ou se a gente puder usar coisas naturais, lógico que a gente devia estar usando. Só que a ciência paralisou na pesquisa de planta. Por quê? Ela não paralisou. O que aconteceu foi que, na verdade, se eu, por exemplo, tenho uma planta que cura câncer, por exemplo, né? Tem várias plantas que curam câncer, unha de gato, um monte aí. Aí, a
alguém vai investir algum centavo para eu fazer ensaio clínico? Não, por quê? Porque planta está no mato. Ele não vai ganhar nada com isso se eu provar que a unha de gato cura câncer de pulmão. Não vou provar nada, não vou ganhar nada com isso. Aí a pesquisa que os cientistas fazem fica estagnada, fica na lata do lixo, no esquecimento, na marginalidade, porque o médico só pode prescrever aquilo que passou por ensaio clínico. Só que os ensaios clínicos são caros, tem ensaio clínico aí de medicamento que chega a custar com B de bola, US$ 1 bilhão. Por quê? E quando gasta essa dinheirama toda, é porque aquele projeto vai render dinheiro, vai render patente, vai render segurança de exclusividade que só um vai saber fabricar, tá entendendo? Então, por isso que a farmácia está cheia de químico tóxico sintético e não tem planta lá. O chazinho do índio não está lá, o chazinho da vovó não está lá. Demonizaram, inclusive, eu estava estudando recentemente, a cannabis sativa, a maconha, né? Que é até um apelido pejorativo que deram para ela. A maconha e os maconheiros. A cannabis é usada pela medicina indiana, diga-se de passagem que lá na Índia, proporcionalmente ao número de mortes por milhão de Covid-19, morreu 10%. E lá tem 2 ministérios de saúde, tem esse da farmácia, da indústria farmacêutica e o das plantas naturais. Aqui no Brasil devia ter também, entendeu? Para a gente não ficar submisso à ciência comércio dos grandes ensaios clínicos que vai aprovar só aquilo que é patenteável e tem exclusividade de fabricação. Então, queridos, essas são algumas ideias do jornaldaciencia.com.br e tá aí os links abaixo daquilo que eu falei. E fiquem com Deus, já falei meia hora, chega. Um grande abraço e tamo junto aí.